Livro 2. A modernidade e a negação da vida. Como no triste poema de Baudelaire sobre o albatroz, o que é feito para voar não ficará bem preso ao chão, onde é forçado a perambular. E é bastante apropriado que volatilidade venha de volare, voar em latim. Privar os sistemas políticos e outros da volatilidade os prejudica, fazendo com que, no fim, haja maior volatilidade do tipo cascata. O livro 2 trata da fragilidade que surge da negação da hormese, a antifragilidade natural dos organismos, e de como podemos prejudicar os sistemas com a melhor das intenções, desempenhando o papel de regentes. Estamos fragilizando os sistemas sociais e econômicos, negando-lhes os agentes estressores e a aleatoriedade, colocando-os no leito de Procusto, do agradável e do confortável, mas em última análise prejudicial da modernidade. Procusto era um estalajadeiro da mitologia grega, que, para fazer com que os viajantes se encaixassem em sua cama, cortava as pernas daqueles muito altos e estendia as daqueles muito baixos, mas ele fazia com que a cama se encaixasse ao visitante com perfeição total. Como vimos no capítulo 3, tratar um organismo como uma máquina descomplicada é um tipo de simplificação ou de aproximação, ou ainda de redução, idêntica a um leito de Procusto. Muitas vezes fazemos isso com as mais nobres das intenções, pois somos pressionados a consertar as coisas. Por isso, frequentemente, nós as arruinamos com o nosso medo da aleatoriedade e com o nosso gosto pela suavidade. Nota: as simplificações falham, causando grandes danos, quando algo não linear é simplificado, colocando-se o linear como um substituto. Este é o leito de Procusto mais comum. Fim da nota. O livro 2 também discutirá a competição entre o homem e as forças da natureza, o desejo de volatilidade por parte de alguns sistemas antifrágeis, e como podemos tornar os sistemas sociais, políticos e outros vulneráveis aos cisnes negros quando os estabilizamos em demasia. Capítulo 5. O sulque e o prédio de escritórios. Os vermelhos e os brancos vão todos para Zurique. A guerra não é uma prisão. Projetos frustrados do Peru. Lembre-se de que estamos no extremistão. Dois tipos de profissão. Considere o destino de Ioannis, John, e de Georgios, George. Irmãos gêmeos idênticos, nascidos em Chipre, os dois. Atualmente residentes na área da Grande Londres. John está empregado há 25 anos como funcionário do departamento pessoal de um grande banco, lidando com a realocação de funcionários em todo o mundo. E o George é taxista. O John tem uma renda perfeitamente previsível, pelo menos é o que ele pensa, com benefícios, férias anuais de 4 semanas e um relógio de ouro a cada 25 anos de trabalho. Todo mês
3.082 libras esterlinas são depositadas em sua conta bancária local do NatWest. Ele gasta a maior parte desse montante na hipoteca de sua casa, na região oeste de Londres, nas contas e em queijo feta, e separa um pouco para as suas economias. Ele costumava acordar nas manhãs de sábado, dia em que as pessoas se alongam e ficam rolando na cama, sem qualquer ansiedade, dizendo a si mesmo: a vida é boa. Até que veio a crise bancária, quando ele percebeu que seu cargo poderia ser desnecessário. O desemprego o teria atingido brutalmente. Como especialista em recursos humanos, ele havia testemunhado implosões de longas carreiras, com pessoas que, demitidas aos 50 anos, nunca mais se recuperariam. George, que mora na mesma rua de seu irmão, dirige um táxi preto, o que significa que ele obteve uma licença para a qual passou 3 anos expandindo seus lobos frontais, memorizando ruas e itinerários da Grande Londres, o que lhe dá o direito de pegar clientes nas ruas. Sua renda é extremamente variável. Alguns dias são bons e ele ganha várias centenas de libras. Outros são piores, quando ele não consegue nem cobrir os custos. Mas ano após ano, ele faz em média aproximadamente o mesmo que seu irmão. Até o momento, ele só teve um único dia em sua carreira de 25 anos, sem nenhum passageiro. Devido à variabilidade de sua renda, ele fica se lamentando por não ter a segurança profissional do irmão. Mas, na verdade, isso é uma ilusão, pois sua segurança é um pouco maior. Esta é a ilusão central na vida, que a aleatoriedade é arriscada, que é algo ruim e que a eliminação da aleatoriedade é feita eliminando-se a aleatoriedade. Os artesãos, digamos taxistas, prostitutas, uma profissão muito antiga, carpinteiros, encanadores, alfaiates e dentistas, têm alguma volatilidade em sua renda, mas são bastante robustos diante de um profissional especializado do tipo cisne negro, que teria sua renda completamente estagnada. Seus riscos são visíveis. E isso não acontece com aqueles trabalhadores assalariados que não têm volatilidade alguma na renda, mas também eles podem se surpreender ao ver sua renda zerar depois de um telefonema do departamento pessoal. Os riscos dos assalariados existem e estão ocultos. Graças à variabilidade, as carreiras artesanais abrigam um pouco de antifragilidade. Pequenas variações as fazem se adaptar e mudar continuamente, aprendendo com o meio ambiente e estando, de alguma forma, continuamente sob pressão para se mostrarem aptas. Lembre-se de que os agentes estressores são informação, e essas carreiras são confrontadas com o suprimento contínuo de tais estressores, que as fazem se ajustar quando necessário. Além disso, elas estão abertas às ofertas e às surpresas positivas. Há livres opções. A marca da antifragilidade, como veremos no livro 4. O George estava acostumado a receber de vez em quando um pedido maluco que ele se sentia livre para recusar. Durante o susto do vulcão islandês, quando o tráfego aéreo do Reino Unido foi todo interrompido, ele foi convidado por uma rica senhora de idade a levá-la a um casamento no sul da França, uma viagem de ida e volta de 3.200 quilômetros. Da mesma forma, uma prostituta se confronta com a pequena probabilidade de um cliente muito rico, extremamente apaixonado, lhe ofertar um diamante muito caro, ou até mesmo um pedido de casamento, no que pode vir a ser um curto período de transição
antes da sua viuvez. E George tem a liberdade de continuar trabalhando até sentir vontade de parar. E muitas pessoas continuam dirigindo táxis após os 80 anos, principalmente para passar o tempo, já que ele é patrão de si mesmo, ao contrário de seu irmão, que não tem qualquer possibilidade de ser contratado na casa dos 50. A diferença entre as duas volatilidades de renda se aplica aos sistemas políticos e, como veremos nos próximos 2 capítulos, a quase tudo na vida. A suavização de aleatoriedade, inventada pelo homem, produz o equivalente à renda de John. É tranquila, firme, porém frágil. Essa renda é mais vulnerável a grandes impactos que podem fazê-la zerar, além de alguns auxílios-desemprego, caso ele resida em um dos poucos estados de bem-estar social. A aleatoriedade natural se apresenta mais como a renda de George, um papel menor para os grandes impactos, mas uma variabilidade diária. Além disso, essa variabilidade ajuda a melhorar o sistema, daí a antifragilidade. Uma semana com ganhos decrescentes para um taxista ou para uma prostituta fará captar informações relativas ao ambiente e ver a necessidade de encontrar uma nova parte da cidade onde os clientes estejam esperando. Um mês ou quase isso sem o salário vai levá-los a aprimorar essas habilidades. Além disso, para um trabalhador autônomo, um pequeno erro, não terminal, é informação. Uma informação valiosa, que o orienta em sua abordagem adaptativa. Para alguém empregado como o John, um erro é algo que entra em seu registro permanente, é arquivado no departamento pessoal. Yogi Berra disse certa vez: cometemos o erro errado. E para John, todos os erros são erros errados. A natureza aprecia os pequenos erros, sem os quais as variações genéticas seriam impossíveis. Os seres humanos não. Portanto, ao confiar no julgamento humano, você está à mercê de um viés mental que desfavorece a antifragilidade. Dessa forma, nós humanos, infelizmente, temos medo do segundo tipo de variabilidade e ingenuamente fragilizamos os sistemas ou impedimos sua antifragilidade, protegendo-os. Em outras palavras, um ponto que vale ser lembrado sempre que necessário: a evitação dos pequenos erros faz com que os grandes se tornem mais graves. O Estado centralizado se assemelha à renda de John. O modelo da cidade-estado, a renda de George. John tem um grande empregador. George, vários pequenos empregadores. E assim ele pode escolher os que se encaixam melhor a ele e, portanto, dispõe a qualquer momento de mais opções. Um tem a ilusão de estabilidade, mas é frágil. O outro tem a ilusão de variabilidade, mas é robusto. E até mesmo antifrágil. Quanto mais se observar a variabilidade em um sistema, menor será a sua propensão a ser um cisne negro. Vejamos agora como isso se aplica a sistemas políticos com a história da Suíça. Lenin em Zurique. Estive recentemente em um café que se transformou em um restaurante caro em Zurique, debruçado sobre o menu superfaturado, com preços que eram pelo menos o triplo daqueles cobrados em um lugar de qualidade equivalente nos Estados Unidos. A recente crise mundial transformou a Suíça em um refúgio ainda mais seguro do que já era, fazendo com que sua moeda subisse drasticamente. A Suíça é o lugar mais antifrágil no planeta, pois se beneficia dos impactos que ocorrem no restante do mundo.
meu amigo, um escritor, ressaltou que Lenin, que morava na cidade, costumava jogar xadrez naquele café com o poeta dadaísta Tristan Tzara. Sim, o revolucionário russo Vladimir Ilyich Ulyanov, mais tarde conhecido como Lenin, passou algum tempo na Suíça concebendo seu projeto de grande Estado modernista de cima para baixo e a maior experiência humana em controle estatal centralizado. Percebi que havia algo de estranho na presença de Lenin naquele lugar, pois poucos dias antes eu estivera em uma conferência em Montreux, no Lago de Genebra, realizada no mesmo hotel à beira do lago onde Vladimir Nabokov, o imigrante aristocrata russo e vítima de Lenin, passou as últimas décadas de sua vida. Achei interessante que abrigar os vermelhos e os brancos, tanto os bolcheviques quanto os russos aristocráticos que eles destronaram mais tarde, parece fazer parte do principal negócio da Confederação Helvética. As principais cidades, como Zurique, Genebra ou Lausanne, guardam vestígios dos refugiados políticos que foram para lá em busca de abrigo. Emigrantes desde a realeza iraniana expulsa pelos islâmicos até o mais recente potentado africano executando o Plano B. Até mesmo Voltaire passou algum tempo escondido no local, em Ferne, um subúrbio de Genebra, perto da fronteira francesa, antes mesmo de a região se juntar à Confederação. Voltaire, o provocador perfeitamente protegido, corria para Ferne depois de insultar o rei da França, a Igreja Católica ou alguma outra autoridade. O que as pessoas normalmente não sabem sobre ele é que Voltaire também tinha um incentivo para buscar proteção naquele local por razões financeiras. O escritor se fez em função de seus méritos pessoais. Era um comerciante rico, investidor e especulador. É interessante notar que grande parte de sua riqueza provinha da antifragilidade de agentes estressores, na medida em que começou a construir sua fortuna durante seus primeiros anos de exílio. Portanto, como Voltaire, há refugiados de outros tipos. Refugiados financeiros provenientes de locais de turbulência, reconhecíveis por suas roupas sem graça, de preço elevado, seu vocabulário brando, seu decoro artificial e seus caros e brilhantes relógios. Em outras palavras, não Voltaires. Assim como muitas pessoas ricas, elas se sentem no direito de rir das suas próprias piadas. Essas pessoas sem brilho não estão procurando abrigo pessoal. São seus bens que estão em busca de refúgio. Enquanto algumas personalidades políticas podem preferir se esconder dos riscos de seu regime nacional na França ou na Inglaterra, lugares com noites de sábado mais interessantes, é certamente na Suíça que sua conta corrente quer estar. Economicamente, é o lugar mais robusto do planeta e tem sido assim por alguns séculos. Essa grande variedade de pessoas e carteiras está lá, na Suíça, em busca de abrigo, segurança e estabilidade. Mas nenhum desses refugiados percebe o óbvio. O país mais estável do mundo não tem um governo. E não é estável apesar de não ter um governo. É estável porque não tem um. Peça aleatoriamente aos cidadãos suíços para falar o nome de seu presidente e conte o número de pessoas que conseguirão fazê-lo. Eles normalmente conseguem falar o nome dos presidentes da França ou dos Estados Unidos, mas não de seu próprio país. Sua moeda funciona melhor. No momento em que escrevo este livro, ela prova ser a mais segura. Mas seu banco central é pequenininho, até mesmo em relação ao seu tamanho. Será que esses políticos,
que estão ganhando tempo antes de retornar ao poder. É o que eles esperam. Percebem tal ausência de governo, aceitam que estão na Suíça por causa desta ausência de governo e adaptam suas ideias sobre os estados-nação e sistemas políticos nesse sentido? É claro que não. Não é bem verdade que os suíços não têm governo. O que eles não têm é um grande governo central, ou o que o discurso comum descreve como o governo. O que os governa é inteiramente de baixo para cima. Governos municipais de um tipo ou de outro, entidades regionais chamadas de cantões, mini-estados semi-soberanos, unidos em uma confederação. Há muita volatilidade, com inimizades entre os moradores, que chegam a brigar por fontes de água ou travar outros debates semelhantes, pouco inspirados. Isto não é necessariamente agradável, uma vez que os vizinhos são transformados em bisbilhoteiros. Trata-se de uma ditadura na base e não no topo, mas ainda assim uma ditadura. No entanto, essa forma de ditadura, de baixo para cima, fornece uma proteção contra o romantismo das utopias, já que nenhuma ideia delirante pode ser gerada em uma atmosfera tão pouco intelectualizada. Basta passar algum tempo em cafés na parte antiga de Genebra, particularmente uma tarde de domingo, para entender que o processo é altamente desintelectualizado, desprovido de qualquer sentido do grandioso, até mesmo francamente débil. Há uma famosa piada sobre como a maior conquista dos suíços foi inventar o relógio de Cuco, enquanto outras nações produziram grandes obras. Uma bela história, exceto pelo fato de que os suíços não inventaram o relógio de Cuco. Mas o sistema produz estabilidade. Uma estabilidade entediante em todos os níveis possíveis. Observe também que as cenas horrivelmente deslumbrantes encontradas na Suíça, em toda a cidade de Genebra, em algumas partes de Zurique, no centro, e em particular nas estações de esqui, como Gstaad e St. Moritz, não são o produto direto do país, nem parte de sua missão, mas o resultado de seu sucesso, já que a Suíça age como um imã para os ricos desprezíveis e os refugiados fiscais. Tenha em mente que, por enquanto, esse é o último grande país que não é um Estado-nação, mas sim uma coleção de pequenos municípios deixados à própria sorte. Variações de baixo para cima. O que chamo de variações de baixo para cima, os ruídos, é o tipo de volatilidade política que ocorre dentro de um município. Lutas e atritos mesquinhos na condução dos negócios regulares. Não é escalável, ou o que é chamado de invariante nas transformações em escala. Em outras palavras, se aumentarmos o tamanho, digamos, multiplicando o número de pessoas em uma comunidade por uma centena, obteremos dinâmicas muito diferentes. Um grande estado não se comporta de forma alguma como um gigantesco município, da mesma forma que um bebê humano não se assemelha a um adulto pequeno. A diferença é qualitativa. O aumento do número de pessoas em determinada comunidade altera a qualidade da relação entre as partes. Lembre-se da descrição de não linearidade do prólogo. Se multiplicarmos por 10 o número de pessoas em determinada organização, as propriedades não serão preservadas. Haverá uma transformação. Aqui as conversas se alternam entre o mundano, porém eficaz, e os números abstratos, mais interessantes, mais acadêmicos, porém talvez menos eficazes, infelizmente.
Um conjunto de municípios com encantadoras inimizades provinciais, suas próprias lutas internas e pessoas dispostas a brigar umas com as outras, se agrega a um estado bastante inofensivo e estável. A Suíça é semelhante à renda do segundo irmão, estável devido às variações e aos ruídos no nível local. A renda do taxista evidencia uma instabilidade diária, mas uma estabilidade anual. Da mesma forma que a Suíça mostra ter estabilidade no nível agregado, já que o conjunto de cantões produz um sistema sólido. A maneira como as pessoas lidam com assuntos locais é muito diferente de como lidam com grandes e abstratos gastos públicos. Tradicionalmente, temos vivido em pequenas unidades e tribos e conseguimos nos sair muito bem em pequenas unidades. Nota: ignoro aqui o argumento econômico que investiga se as cidades-estado autônomas foram revigoradas com energia econômica, como Henry Pirenne ou Max Weber defenderam de forma um tanto romântica. Meu ponto matemático é que uma coleção de pequenas unidades, com variações semi-independentes, produz características de risco muito diferentes do que uma única unidade de grande porte. Fim da nota. Além disso, a biologia desempenha papel significativo em um ambiente municipal, mas não em um sistema maior. Uma administração está protegida de ter de sentir o tormento da vergonha, com direito a rubor no rosto, uma reação biológica ao excesso de gastos e outros fracassos, como matar pessoas no Vietnã. O contato visual com seus pares muda o comportamento de uma pessoa. Mas para um sanguessuga alicerçado em uma mesa de escritório, um número é apenas um número. Alguém que você encontra na igreja no domingo de manhã se sentiria desconfortável por seus erros e mais responsável por eles. Na escala pequena, local, seu corpo e sua resposta biológica o orientariam a evitar causar danos aos outros. Em grande escala, os outros são itens abstratos, dada a falta de contato social com as pessoas envolvidas. É o cérebro do funcionário público que lidera, em vez de suas emoções, com números, planilhas, estatísticas, mais planilhas e teorias. Quando expressei essa ideia ao meu coautor, Mark Blyth, ele deixou escapar o óbvio. Stalin não poderia ter existido em um município. O pequeno é bonito de muitas outras maneiras. Tomemos por enquanto que o pequeno, no conjunto, ou seja, um coletivo de pequenas unidades, é mais antifrágil do que o grande. Na verdade, o grande está fadado a se romper. Uma propriedade matemática, conforme explicaremos mais tarde, que infelizmente parece ser universal, já que se aplica a grandes corporações, grandes mamíferos e grandes administrações. Nota: é muito angustiante ouvir debates sobre sistemas políticos que fazem comparações entre países quando o tamanho das organizações não é o mesmo. Digamos, comparando Singapura com Malásia, o tamanho da unidade pode ser mais importante do que o sistema. Fim da nota. Há outra questão com o estado abstrato, a psicológica. Nós, humanos, desprezamos o que não é concreto. Somos mais facilmente influenciados por um bebê chorando do que por milhares de pessoas que morrem em outros lugares, que não aparecem na TV em nossa sala de estar. Um dos casos é uma tragédia, o outro, uma estatística. Nossa energia emocional é cega às probabilidades. Os meios de comunicação pioram as coisas, pois jogam com nossa paixão por histórias, nossa sede pelo inusitado, e dessa forma causam uma grande dose de injustiça. Hoje uma pessoa morre de diabetes a cada 7 segundos, mas os noticiários só conseguem falar sobre as vítimas de furacões
com casas que voam pelos ares. O problema é que, ao criar burocracias, colocamos funcionários públicos na posição de tomar decisões com base em questões abstratas e teóricas, com a ilusão de que estarão fazendo isso de maneira racional e de maneira responsável. Considere-se também que não podem existir lobistas, essa perturbadora raça, em um município ou em uma região pequena. Os europeus, graças à centralização de algum poder na Comissão Europeia, em Bruxelas, estão descobrindo rapidamente a existência desses mutantes que chegam para manipular a democracia em nome de alguma grande corporação. Ao influenciar uma única decisão ou regulamentação em Bruxelas, um único lobista provoca um grande estrondo. Trata-se de uma recompensa muito maior, a baixo custo, do que ele obteria com os municípios, o que exigiria exércitos de lobistas tentando convencer as pessoas enquanto se infiltram em suas comunidades. Nota: felizmente, a União Europeia está legalmente protegida contra a supercentralização, graças ao princípio da subsidiariedade. As coisas devem ser tratadas pela menor unidade possível que possa gerenciá-las de maneira eficaz. A ideia foi herdada da Igreja Católica. Filosoficamente, uma unidade não precisa ser muito grande, o Estado, nem muito pequena, o indivíduo, mas estar em algum lugar intermediário. Essa é uma poderosa afirmação filosófica, particularmente à luz das transferências de fragilidade que vimos no capítulo 4 e da noção de que o tamanho fragiliza, sobre a qual falaremos mais adiante. Fim da nota. Pensemos ainda sobre outro efeito da escalabilidade. As pequenas corporações estão menos propensas a ter lobistas. O mesmo efeito de baixo para cima se aplica à lei. O político e filósofo jurídico italiano Bruno Leoni argumentou a favor da robustez da lei baseada no juiz, devido à sua diversidade, em comparação a codificações explícitas e rígidas. Na verdade, a escolha de um tribunal pode ser uma loteria, mas ajuda a evitar os erros de grande escala. Uso o exemplo da Suíça para mostrar a antifragilidade natural dos sistemas políticos e como a estabilidade é conseguida ao se administrarem os ruídos, tendo um mecanismo para deixá-los seguir seu curso natural, mas sem minimizá-los. Observe outra característica da Suíça. Trata-se, talvez, do país mais bem-sucedido da história, ainda que, tradicionalmente, tenha apresentado um baixo nível de educação universitária em comparação ao restante das nações ricas. Seu sistema, até mesmo no setor bancário, no qual eu trabalhava, está baseado em modelos de aprendizagem praticamente profissionais e não nos teóricos. Em outras palavras, na técnicas e capacitação, e não na episteme, conhecimento pelos livros, elaboração. Longe dos extremistãos. Vamos agora examinar os aspectos técnicos do processo, uma visão mais estatística do efeito da intervenção humana sobre a volatilidade dos negócios. Há certa propriedade matemática para essa volatilidade de baixo para cima e para a volatilidade dos sistemas naturais. Ela gera o tipo de aleatoriedade que chamo de mediocristã. Muitas variações que podem ser assustadoras, mas que tendem a se anular no grupo, ao longo do tempo ou ao longo do coletivo de municípios que constituem a confederação ou a organização maior. Ao contrário da indisciplinada chamada extremistã,
em que há, na maior parte do tempo, estabilidade e, ocasionalmente, um grande caos. Os erros aqui têm grandes consequências. Uma flutua, a outra salta. Uma delas apresenta um monte de pequenas variações, a outra varia em blocos. Assim como a renda do taxista, comparada à do funcionário do banco. Os dois tipos de aleatoriedade são qualitativamente distintas. A mediocristã tem uma série de variações, nenhuma delas extrema. A extremistã apresenta algumas variações, mas as que ocorrem são extremas. Outra forma de entender a diferença. A sua ingestão calórica, ela é mediocristã. Se você somar as calorias que consome em um ano, mesmo descontando suas mentiras, não haverá um único dia, isoladamente, que represente muito do total. Digamos, mais de 0,5% do total, 5.000 calorias, quando você consumiu 800.000 em um ano. Assim, a exceção, o evento raro, desempenha papel insignificante no conjunto e a longo prazo. Não se pode duplicar o próprio peso em um único dia, nem mesmo em um único mês, e possivelmente nem mesmo em um ano. Mas é possível dobrar o seu patrimônio líquido ou perder metade do que se tem em um único instante. Em comparação, se considerarmos a venda de livros, mais da metade das vendas, e talvez 90% dos lucros, tende a vir dos 0,1% que estão no topo. De modo que a exceção, o evento em cada 1.000, é dominante aqui. Assim, as questões financeiras e outros assuntos econômicos tendem a pertencer ao extremistão, assim como a história, que se move por descontinuidades e salta de um estado para outro. Nota: quando a aleatoriedade é distribuída por um grande número de pequenas unidades, juntamente com a pequena desordem política recorrente, temos o primeiro tipo, a benigna mediocristã. Quando a aleatoriedade se concentra, temos o segundo tipo, a sorrateira extremistã. Fim da nota. Temos dois gráficos lado a lado, processo por tempo. Uma linha no primeiro gráfico oscila um pouco, vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, oscilando e permanece assim, da esquerda para a direita, o tempo inteiro. No segundo, nós temos uma oscilação muito menor, uma linha quase reta, da esquerda para a direita, porém nós temos uma queda brusca e depois a linha continua reta, da esquerda para a direita. O ruído das cidades, as variações distribuídas nos sulks, no primeiro, em comparação aos sistemas centralizados ou governados por seres humanos, segundo. Ou, de modo equivalente, a renda de um taxista, primeiro, e de um trabalhador assalariado, segundo. O segundo gráfico mostra movimentos que acontecem de cascata em cascata, ou de cisne negro em cisne negro. A superintervenção humana para suavizar ou controlar os processos provoca a passagem de um tipo de sistema, o mediocristão, para outro, o extremistão. Esse efeito se aplica a todos os tipos de sistemas com volatilidade limitada: saúde, política, economia, e até mesmo o humor de alguém com e sem o remédio Prozac.
ou a diferença entre o Vale do Silício, conduzido por empreendedores, no primeiro, e o sistema bancário, o segundo. A figura 3, que nós estamos falando, ilustra como os sistemas antifrágeis são prejudicados quando privados de suas variações naturais, principalmente graças à intervenção ingênua. Para além do ruído das cidades, a mesma lógica se aplica a uma criança que, após passar algum tempo em um ambiente esterilizado, é deixada a céu aberto. Há um sistema com estabilidade política ditada do alto, aos efeitos do controle de preços, às vantagens do tamanho para uma corporação e etc. Passamos de um sistema que produz volatilidade constante, porém controlável, um mediocristão, mais próximo da curva de sino estatística, da família benigna da distribuição normal ou de Gauss, para um que é altamente imprevisível e se movimenta principalmente por saltos chamados de caudas grossas. Caudas grossas, um sinônimo para o extremistão, sugere que eventos remotos, aqueles a que se chama de caudas, desempenham um papel desproporcional. O primeiro gráfico, é volátil, flutua, mas não afunda. O outro, o segundo gráfico, afunda sem flutuações significativas diante de episódios de turbulência. A longo prazo, o segundo sistema será muito mais volátil, mas a volatilidade vem em blocos. Quando restringimos o primeiro sistema, tendemos a obter o segundo resultado. Note também que no extremistão a previsibilidade é muito baixa. No segundo tipo, o da pseudo-suavização da aleatoriedade, os erros parecem ser raros, mas serão grandes, muitas vezes devastadores, quando ocorrerem. Na verdade, um argumento que desenvolvemos no livro 4 é que tudo que está preso a um planejamento tende a falhar, justamente por causa desses atributos. É um grande mito acreditar que o planejamento ajuda as corporações. De fato, vimos que o mundo é muito aleatório e imprevisível, para que uma política se baseie na visibilidade do futuro. O que sobrevive surge a partir da interação entre alguma aptidão e as condições ambientais. O grande problema do Peru. Deixe-me agora sair do jargão técnico, dos gráficos de caudas grossas e extremistãs, para o coloquial. No extremistão, um indivíduo está inclinado a se enganar com as propriedades do passado e entender a história exatamente ao contrário. Olhando para o que se passa no segundo gráfico da figura 3, antes do grande salto para baixo, é fácil acreditar que o sistema agora está seguro, particularmente após uma mudança gradual da aleatoriedade visivelmente volátil do tipo assustadora no gráfico à esquerda em comparação ao lado direito, aparentemente seguro. Parece ser uma queda na volatilidade, mas não é. Agora temos o desenho de um Peru e um gráfico entre o tempo, o trimestre, pela população de Perus. O Peru está pensativo com base nas análises de gráfico. Só que ele não sabe que existe um dia
chamado Dia de Ação de Graças. Figura 4. Um peru usando evidências. Alheio ao Dia de Ação de Graças, está fazendo projeções futuras rigorosas, com base no passado. Percebeu? Um peru é alimentado por 1000 dias por um açougueiro. Cada dia é uma confirmação para a sua equipe de analistas de que os açougueiros adoram os perus, com uma confiança estatística cada vez maior. O açougueiro continuará alimentando o peru, até pouco antes do Dia de Ação de Graças. E então chega o momento em que não é realmente uma boa ideia ser um peru. Assim, ao ser surpreendido pelo açougueiro, o peru revisará suas crenças exatamente quando sua confiança na afirmação de que o açougueiro adora perus está no auge e é muito serena e suavemente previsível na vida do peru. Esse exemplo se baseia na adaptação de uma metáfora criada por Bertrand Russell. O segredo aqui é que uma surpresa será um evento de cisne negro, porém, apenas para o peru, não para o açougueiro. A partir da história do peru, também podemos identificar a fonte de todos os erros prejudiciais. Confundir a ausência de evidência de danos com a evidência de ausência. Um erro que, como veremos, tende a prevalecer nos círculos intelectuais e que está sedimentado nas ciências sociais. Portanto, nossa missão na vida torna-se simplesmente não ser um peru, ou, se possível, ser um peru no sentido inverso, isto é, antifrágil. Não ser um peru começa ao se descobrir a diferença entre estabilidade verdadeira e estabilidade fabricada. O leitor pode imaginar facilmente o que acontece quando sistemas limitados, sufocados pela volatilidade, se rompem. Temos um bom exemplo: o afastamento do Partido Baath em 2003, com a queda abrupta de Saddam Hussein e seu regime pelos Estados Unidos. Mais de 100.000 pessoas morreram e 10 anos depois, o lugar ainda é uma bagunça. Doze 1000 anos. Começamos a discussão sobre o Estado com o exemplo da Suíça. Agora sigamos um pouco mais para o leste. O norte do Levante, no que seria hoje aproximadamente a parte norte da Síria e do Líbano, se manteve talvez como a província mais próspera da história da humanidade, pelo longuíssimo intervalo de tempo, desde o período neolítico, pré-cerâmica, até a história bem moderna, em meados do século XX. Isso corresponde a 12 mil anos. Em comparação com, digamos, a Inglaterra, que tem sido próspera por cerca de 500 anos, ou a Escandinávia, agora próspera há menos de 300 anos. Poucas regiões do planeta conseguiram prosperar continuamente por tanto tempo, o que os historiadores chamam de longue durée. Outras cidades surgiram e desapareceram. Alepo, Emesa, hoje Homs, e Laodiceia, Latáquia, permaneceram relativamente abastadas. Desde os tempos antigos, a região norte do Levante foi dominada por comerciantes, devido à sua posição como ponto central na Rota da Seda, e dominada por senhores agrícolas, já que a província fornecia trigo para grande parte do Mediterrâneo, particularmente Roma. A área abasteceu alguns imperadores romanos, alguns papas católicos, antes dos cismas,
e mais de 30 escritores e filósofos da língua grega, o que inclui muitos dos pensadores da Academia de Platão, além dos ancestrais do visionário norte-americano e empresário da computação, Steve Jobs, que nos trouxe os computadores Apple. Estou passando a limpo essas linhas em um desses computadores, além do tablet iPad, no qual você talvez as esteja lendo. Conhecemos a autonomia da província a partir dos registros feitos nos dias romanos, já que ela era administrada pelas elites locais em método descentralizado de regulação por habitantes da área, praticado pelos otomanos. As cidades cunhavam as próprias moedas. Então, dois eventos ocorreram. O primeiro aconteceu após a Grande Guerra. Uma região do norte do Levante foi integrada à recém-criada Síria, separada de sua outra seção, agora do Líbano. Toda a área tinha sido, até então, parte do Império Otomano, mas funcionava, de alguma forma, como regiões autônomas. Os otomanos, assim como os romanos haviam feito, deixavam as elites locais administrarem o local, desde que um imposto fosse pago, enquanto eles, os otomanos e os romanos, se concentravam em seus negócios de guerra. O tipo otomano de paz imperial, a Pax Otomana, assim como a sua predecessora, a Pax Romana, foi bom para o comércio. Contratos se fizeram cumprir, e é para isso, principalmente, que os governos são necessários. No recente e nostálgico livro Levant, Philip Mansell documenta como as cidades do Mediterrâneo Oriental operavam como cidades-estado separadas do interior. Em seguida, depois de algumas décadas de vida da Síria, o moderno Partido Baath chegou para reforçar as utopias. Assim que os membros do Partido Baath centralizaram o local e executaram suas leis estatizantes, Alepo e Emesa entraram em declínio imediato. O que o Partido Baath fez, em seu programa de modernização, entre aspas, foi remover a confusão arcaica dos souks. Souks são aquelas cidades de pedra, aquelas cidades antigas, no estilo antigo árabe, e substituí-la pelo nítido modernismo do prédio de escritórios. O efeito foi imediatamente visível. Da noite para o dia, as famílias de comerciantes se mudaram para lugares como Nova York e Nova Jersey, no caso dos judeus, Califórnia, no caso dos armênios, e Beirute, no caso dos cristãos. Beirute, esta última cidade, oferecia uma atmosfera favorável ao comércio. E o Líbano era um estado inofensivo, menor, desorganizado, sem qualquer governo central real. O Líbano era pequeno o suficiente para ser um município em si mesmo. Era menor do que uma área metropolitana de tamanho médio. Guerra, prisão ou ambos. No entanto, enquanto o Líbano tinha todas as melhores qualidades, o Estado era muito desagregado. E ao permitir que as diversas facções palestinas e as milícias cristãs tivessem armas próprias, causou uma corrida armamentista entre as comunidades, enquanto observava placidamente todo esse processo. Houve também um desequilíbrio entre as comunidades, com os cristãos tentando se impor. A desorganização é revigorante. Entretanto, o Estado libanês estava um passo além da desorganização. Seria o mesmo que permitir que cada um dos chefes da máfia de Nova York tivesse um exército maior que o da junta de chefes do Estado-Maior. Imaginem John Gott com mísseis.
Então, em 1975, teve início uma violenta guerra civil no Líbano. Um dos amigos do meu avô, um rico comerciante alepino, que fugiu do regime Baath, disse uma frase que ainda me choca ao pensar sobre essa época. Quando, durante a guerra do Líbano, meu avô perguntou a seu amigo por que ele não voltava para Alepo, sua resposta foi categórica. Nós, povo de Alepo, preferimos a guerra do que a prisão. Pensei que ele quisera dizer que o colocariam na cadeia, mas depois percebi que, com prisão, ele pretendia dizer a perda de liberdade política e econômica. A vida econômica também parece preferir a guerra do que a prisão. O Líbano e o norte da Síria apresentavam um índice riqueza per capita muito semelhante, o que os economistas chamam de produto interno bruto, cerca de um século atrás. E tinham culturas, idiomas, etnias, alimentos e até mesmo piadas idênticas. Tudo era igual, exceto quanto à regra da modernização do Partido Baath na Síria, em comparação ao Estado totalmente inofensivo no Líbano. Apesar de ter passado por uma guerra civil que dizimou a população, provocando uma grande fuga de cérebros e afastando a geração de riquezas por várias décadas, além de todas as formas possíveis de caos que abalaram a região, hoje o Líbano tem um padrão de vida consideravelmente maior, entre 3 e 6 vezes a riqueza da Síria. Essa questão também não passou despercebida por Maquiavel. Jean-Jacques Rousseau escreveu, citando, abre aspas, pareceu-me, escreveu Maquiavel, que no meio de assassinatos e guerras civis, nossa república tornou-se mais forte e seus cidadãos impregnados de virtudes. Um pouco de agitação oferece recursos aos espíritos, e o que faz com que a espécie prospere não é a paz, mas a liberdade. Pax Romana. A ideia de um Estado-nação centralizado não é exatamente nova. Na verdade, existia de forma quase idêntica no Egito Antigo. Mas isso foi um acontecimento isolado na história e não sobreviveu por muito tempo. O grande Estado egípcio começou a desmoronar quando entrou em contato com os loucos rebeldes bárbaros invasores desorganizados vindos da Ásia Menor, com suas bigas de ataque, literalmente um aplicativo matador. As dinastias do Egito Antigo não administravam a região como um império, mas como um estado integrado, o que é bastante diferente. Como vimos, isso produz diferentes tipos de variações. Os estados-nação dependem da burocracia centralizada, enquanto os impérios, como o romano e as dinastias otomanas, sempre dependeram das elites locais, permitindo, na verdade, que as cidades e Estado prosperassem e conservassem alguma autonomia efetiva. E, o que era ótimo para a paz, tal autonomia era comercial, não militar. Na realidade, os otomanos fizeram um favor a esses vassalos e suzeranos, impedindo-os de se envolverem em conflitos armados. Isso afastou as tentações militaristas e os ajudou a prosperar. Apesar de ser aparentemente iníquo, esse sistema permitiu que os habitantes locais se concentrassem no comércio e não na guerra. Ele os protegeu de si mesmos. Esse é o argumento apresentado por David Hume em seu History of England, em favor dos pequenos estados, já que os grandes se deixam seduzir pela guerra.
É evidente que nem os romanos, nem os otomanos permitiam a autonomia local por amor à liberdade alheia. Eles só o faziam por conveniência. Uma combinação entre império, para alguns assuntos, e regiões semi-independentes, deixadas a sós para gerir seus próprios negócios, proporciona mais estabilidade do que a forma intermediária, o Estado-nação centralizado com bandeiras e fronteiras discretas. Mas os estados, mesmo quando centralizados, como no Egito ou na China, não eram na prática muito diferentes dos estados romano e otomano, exceto quanto à centralização do intelecto com os escribas e o sistema de mandarinato, estabelecendo um monopólio do conhecimento. Alguns ainda conseguem se lembrar de que já vivemos sem internet, sem qualquer monitoramento eletrônico de transferências bancárias para fiscalizar as receitas fiscais. E antes das modernas redes de comunicação, com o telégrafo, o trem e mais tarde o telefone, os estados precisavam contar com serviços de mensageiro. Então, um governante provincial local era o rei em um grande número de assuntos, mesmo que não o fosse nominalmente. Até a história recente, o Estado Central representava cerca de 5% da economia, em comparação com a participação cerca de 10 vezes maior na Europa moderna. Além disso, os governos ficavam suficientemente entretidos com a guerra, de modo que deixavam os assuntos econômicos aos cuidados dos homens de negócios. Nota: note que as pessoas utilizam a expressão balcanização para se referir à confusão criada pelos estados fragmentados, como se a fragmentação fosse ruim e como se houvesse alguma alternativa nos Balcãs. Mas ninguém usa a helvetização para descrever seus sucessos. Fim da nota. Guerra ou não guerra? Vamos analisar a Europa antes das criações dos Estados-nação da Alemanha e da Itália, divulgadas como reunificação, como se essas nações tivessem sido nítidas unidades em um passado romântico. Até a criação dessas entidades românticas, havia uma massa amorfa e fissípara de pequenos microestados e de cidades-estado em constante tensão e com alianças instáveis. Na maior parte de sua história, Gênova e Veneza competiram pelo sul do Mediterrâneo e pelo Mediterrâneo Oriental, como duas prostitutas lutando por uma calçada. E eis aqui algo reconfortante sobre microestados em guerra. A mediocridade não consegue lidar com mais de um inimigo. Por isso, uma guerra aqui se transforma em uma aliança acolá. A tensão sempre esteve presente em algum lugar, mas sem grandes consequências, como a precipitação nas Ilhas Britânicas. As chuvas finas e a ausência de inundações são muito mais manejáveis do que o contrário, longas estiagens seguidas por chuvas intensas. Em outras palavras, mediocristão. E é claro que a criação contagiosa dos Estados-nação, no fim do século XIX, levou ao que conhecemos como as duas guerras mundiais e suas sequelas. Mais de 60 milhões, e possivelmente 80 milhões, de vítimas. A diferença entre a guerra e a não-guerra se tornou enorme, com uma evidente descontinuidade. Isso não é nem um pouco diferente da mudança para o efeito, entre aspas, o vencedor leva tudo, na indústria, a dominação dos acontecimentos raros. Uma série de microestados é semelhante ao ramo de restaurantes que discutimos anteriormente. Volátil,
mas nunca existirá uma crise generalizada de restaurantes, ao contrário do negócio bancário, por exemplo. Por quê? Porque ele é composto de uma série de pequenas unidades independentes e concorrentes que não ameaçam o sistema de forma individual e o fazem pular de um estado para outro. A aleatoriedade é distribuída, em vez de ser concentrada. Algumas pessoas fracassaram por conta da ingênua crença, ao estilo do Peru, de que o mundo está ficando cada vez mais seguro, e é claro que, ingenuamente, atribuem esse fenômeno ao Santo Estado. Embora a Suíça, governada de baixo para cima, tenha praticamente o menor índice de violência do planeta. É exatamente o mesmo que afirmar que as bombas nucleares são mais seguras porque explodem com menos frequência. O mundo está sujeito a cada vez menos atos de violência, enquanto as guerras têm o potencial de ser mais criminosas. Chegamos muito perto da maior de todas as catástrofes, na década de 1960, quando os Estados Unidos estavam prestes a puxar o gatilho nuclear contra a União Soviética. Muito perto. Quando observamos os riscos no extremistão, não procuramos pelas evidências, que chegam tarde demais. Procuramos por possíveis danos. O mundo nunca esteve tão propenso a mais danos. Nunca. Nota: uma leitura mais rigorosa dos dados, com a regulação apropriada ao que passa despercebido, mostra que uma guerra que dizimasse o planeta seria completamente coerente com as estatísticas e não seria nem mesmo considerada algo fora da curva. Como veremos, Ben Bernanke também se enganou com seu conceito de grande moderação, um problema de Peru. É possível se confundir com as propriedades de qualquer processo com volatilidade condensada no topo. Algumas pessoas, como Steven Pinker, interpretaram erroneamente a natureza do processo estatístico e defenderam essa tese, similar a, entre aspas, grande moderação nas finanças. Fim da nota. É difícil explicar para pessoas ingênuas, orientadas por dados, que o risco está no futuro, não no passado. O bagunçado Império Multiétnico, o chamado Império Austro-Húngaro, desapareceu após a Grande Guerra, junto com seu vizinho e rival otomano. E, em grande medida, irmão, mas não diga isso a eles, para ser substituído por nítidos e organizados Estados-nação. O Império Otomano, com suas confusas nacionalidades, ou melhor, o que restou dele, se tornou a Turquia nos moldes da Suíça, sem ninguém perceber a inconsistência. Viena ficou presa na Áustria, com quem compartilhava muito pouco, a não ser pela linguagem formal. Imagine mover Nova York para o centro do Texas e continuá-la chamando de Nova York. Stefan Zweig, escritor judeu vienense, então considerado o autor mais influente do mundo, expressou sua dor no comovente livro de memórias, O Mundo que Eu Vi. Viena se integrou à Liga de Cidades Multiculturais, assim como Alexandria, Esmirna, Alepo, Praga, Tessalonique, Constantinopla, hoje Istambul, e Trieste, agora espremida no leito de Procusto do Estado-nação, com seus cidadãos mergulhados na nostalgia intergeracional. Incapaz de lidar com a perda e de se integrar em outros lugares, Zweig cometeu suicídio no Brasil. Li pela primeira vez sua obra quando fui submetido a uma situação semelhante de exílio físico e cultural, quando meu mundo cristão do Levante foi destruído pela Guerra do Líbano. E me perguntei se ele teria conseguido sobreviver se tivesse ido para Nova York.